Hoje, então, eu vou finalmente começar a série da carteira pública aqui do canal, onde a gente vai sair do zero e vai bater os 100 mil reais. Então, para a gente começar, eu queria dizer como que vai ser esse quadro aqui no canal. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu estou muito empolgado também para isso. Então, nossa meta inicial é bater os 100 mil reais de patrimônio. Seja o dinheiro que a gente investiu, se a gente não tiver nenhuma valorização, ou seja, até mesmo o patrimônio que for sendo rentabilizado conforme os lucros que a gente tiver de dividendos, de valorização de ativos e tudo mais. O foco aqui no canal vai ser investir em renda variável, sendo ações e fundos imobiliários, e também renda fixa exclusivamente para a Caixa, tá bom? Então, por favor, não criem expectativas que eu vou construir um portfólio de renda fixa, porque esse não vai ser o intuito. Eu quero sim focar em ações e fundos de imobiliários, principalmente em ações, porque é assim que eu sempre investi meu dinheiro, então, empresas, e não somente comprar papéis. Então, eu gosto muito disso, esse é o foco que eu tenho para os meus investimentos no momento em que eu gravo esse vídeo. E obviamente que para fazer isso eu já tenho uma certa experiência em mercado financeiro, eu já invisto meu dinheiro há bastante tempo, eu sei o que é passar por oscilações, eu sei o que é passar por diversos circuit breakers que nem nós tivemos em 2020, então eu já tenho o perfil para ter um portfólio mais concentrado em renda variável. Então, por favor, não encarem isso como uma recomendação e nem algo que eu quero que vocês façam, porque isso varia muito de perfil de investidor para investidor. Então, esse é o objetivo que eu quero seguir com a carteira pública aqui do canal. E para a gente fazer isso, a gente vai começar com aportes mensais em torno de 2 mil reais. E eu botei ali entre parênteses, podendo variar, justamente para certos momentos que eu vejo que nós temos muitas oportunidades na bolsa, esse aporte ele vai tender a ser um pouco maior. Mas digamos que em momentos mais tranquilos, a gente vai conseguir manter 2 mil reais de aporte. A corretora que eu vou utilizar em primeiro momento vai ser a Rico, justamente porque eu sempre tive curiosidade de ver como a Rico funciona e nunca tive oportunidade de utilizar ela até hoje. Eu já utilizei XP, Clear, no Invest, mas a Rico eu nunca cheguei a utilizar, então eu escolhi a Rico aqui para o canal. E para a gente acompanhar a nossa carteira, vou utilizar a plataforma do Investidor 10. Justamente porque eu já estou utilizando ela há algum tempo e dá para a gente criar múltiplas carteiras ali. Então, eu vou colocar essa carteira pública aqui do canal lá para a gente ter uma melhor visão dos nossos investimentos, como é que tá nossas alocações. Importante dizer que no momento eu não vou aportar no exterior, e eu sei que isso é algo muito particular de cada pessoa, cada investidor tem uma opinião a respeito disso, mas eu acredito que quando a gente está começando, teoricamente com pouco dinheiro, não faz sentido aportar para o exterior, justamente porque a gente vai ter que converter todo o nosso real em dólar, e eu realmente acredito que aqui no Brasil nós temos um potencial de valorização muito maior, por ser um mercado muito menos eficiente do que o mercado americano. Afinal de contas, mais de 50% dos investimentos globais estão alocados no mercado americano, enquanto no Brasil representa apenas 1%. Então, eu de fato acredito que nós temos muito mais oportunidades de crescimento aqui no Brasil e é por isso que eu quero, pelo menos até os 100 mil reais, focar somente aqui no Brasil com essa carteira, tá? Então, muito importante, só para a gente relembrar, o foco vai ser em renda variável e não em renda fixa, e eu também não realizarei aportes no exterior até os 100 mil reais aqui da carteira. A partir disso, se a gente for continuar um quadro talvez mais adiante, é muito provável que sim eu acabe colocando uma parte do portfólio no exterior. Então, esse será o nosso Asset Allocation, ou conforme a gente pode dizer, a alocação de ativos do canal. Conforme eu comentei, a gente vai começar com 2 mil reais nesse primeiro momento, sendo 80% em renda variável e 20% em caixa. Eu quero começar com uma alocação em 60% em ações, 20% em fundos imobiliários e 20% em caixa, justamente para termos reservas de oportunidades quando tivermos boas oportunidades de empresas descontadas na bolsa. Então a gente tem essa reserva de oportunidade justamente para ser de fácil acesso e a gente aproveitar aqueles momentos únicos que aparecem no mercado. Conforme eu comentei anteriormente, eu tenho perfil para ter esse tipo de carteira, tá? Eu entendo que muita gente vai dizer, poxa, não tem renda fixa, tu não vai investir em títulos, tu não vai deixar uma parte separada para renda fixa ou exterior nesse momento. E eu diria que não, porque justamente é como eu aloco meu capital há muito tempo, é mais ou menos nessa proporção, então, e isso é totalmente vinculado ao meu perfil de investimento. Nesse momento, eu acredito que eu estou mais propenso a assumir riscos justamente pela minha idade, justamente pela experiência que eu adquiri investindo meu dinheiro há mais de 5 anos, então, em bolsa de valores especificamente. Por isso que eu decidi alocar a carteira aqui do canal
dessa forma. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas 20% em caixa não é muito? E no momento que eu gravo esse vídeo, que é dia 26 de janeiro, eu acredito que ele vai ser publicado um pouquinho depois, mas nós estamos com o Ibovespa em 128 mil pontos. A máxima que ele chegou foi 134 mil pontos, o que ele teve uma pequena correção, porém eu acredito que essa correção ela possa ser maior, até mesmo porque muitos ativos não corrigiram, não tiveram essa determinada correção que o Ibovespa teve, e os ativos que eu estou escolhendo são bons ativos, então digamos que eles mantiveram esse preço e eu acredito que eles possam se corrigir para os próximos meses, então eu acho que faz total sentido ter 20% de caixa, tá? Inclusive, eu confesso para vocês que eu até estava pensando em começar com 30% de caixa, justamente porque quando a gente está bem alocado em renda variável, que é o caso aqui, onde a gente terá mais de 80%, é interessante que nós tenhamos um bom valor em caixa para aproveitar as oportunidades que os ativos possuem em determinados momentos. Então, esse é o motivo principal dos 20% alocados em caixa, que será com uma liquidez imediata para quando tivermos oportunidades na bolsa. Bom, então tratando dos ativos que a gente vai escolher, conforme vocês já sabem, serão 60% em ações, 20% em fundos imobiliários, e eu decidi escolher 5 ações para a gente começar essa carteira e mais 4 fundos imobiliários, totalizando 9 ativos. Das ações, então, estaremos com 20% alocado em Banco do Brasil, 20% em BB Seguridade, 20% na CPFL Energia, 15% na Irani Papel e Embalagem e 15% também nas indústrias Home, sendo que, desse portfólio, a Irani e a Home, elas representam small caps, sendo a Irani do segmento de papel e celulose e a Home de máquinas e equipamentos industriais. A minha decisão, então, por esses 5 ativos é que Banco do Brasil e BB Seguridade são setores diferentes. Nós temos banco e seguridade, porém, 40% do nosso portfólio será composto por empresas do segmento financeiro, ou seja, um dos segmentos robustos. Então eu preferi escolher ações mais consolidadas e que entregam bons resultados conforme os últimos anos, e também do segmento de energia com a CPFE, justamente porque nós daí teremos 60% do nosso portfólio composto nesse início por empresas mais robustas e que entregam bons resultados, entregam bons proventos, enquanto 40% do portfólio para esse início será composto de small caps, que ainda assim nos últimos anos também vem apresentando excelentes resultados e que tem um potencial de crescimento muito maior do que empresas já consolidadas. A respeito, então, dos fundos imobiliários, eu decidi escolher 4, conforme eu comentei, e desses 4 ficou KNCR11, representando um FII do tipo de papel. O MXRF11 também será do tipo de papel, porém eu vou, nesse momento, prezar por alocar mais no KNCR, ainda que eu tenha deixado 25%, foi mais por uma questão representativa. Depois a gente vai ver como é que vai ficar essa alocação de fato na prática. O XPMAL11, que vai representar fundos de shoppings, e por fim o HGLG11, justamente para representar galpões logísticos. E assim a gente consegue ter uma carteira de início tanto para ações quanto em fundos imobiliários, diversificada nos setores que a gente escolheu e que representam bons ativos com perspectivas de crescimento futuro. Então essa seria mais ou menos a carteira completa, sendo 60% em ações, 20% em fundos imobiliários e 20% em caixa. Aqui eu coloquei as respectivas quantias que a gente vai tentar buscar nos dativos. Então, o nosso aporte inicial será R$2.000. Então, eu segmentei esse 60% de R$2.000 nos ativos e os percentuais que eu gostaria de alocar em determinados ativos, e aqui também nos fundos imobiliários. Aqui, como a gente pode ver, o HGLG11 a gente sabe que a cota dele custa acima de R$100, então eu vou ver como é que essa alocação vai ficar na prática, mas mais ou menos assim é que eu pretendo começar a alocar o portfólio. Caixa eu decidi botar no Tesouro Selic, mas eu também vou ver as opções que a gente tem na Rico, se caso a gente tiver algum CDB com liquidez imediata, ou de repente se eu decidir colocar em algum outro banco, algum banco digital, como por exemplo o IT, que eu gosto muito porque ele justamente não tem cobrança de IOF. Então, vamos então para o home broker da Rico para que a gente possa comprar na prática esses ativos, conforme então a gente tem aqui a nossa referência de quanto mais ou menos a gente deve alocar. Bom, então eu tô aqui na Rico e como a gente pode ver, eu já fiz o teste de perfil que todos nós temos que fazer quando a gente cria conta numa corretora.
eu já realizei a transferência dos R$ 2.000, que será o nosso primeiro aporte aqui. Então, bora encontrar as ações e fundos imobiliários que a gente definiu. Bom, então para a gente ir comprar os nossos ativos, a gente tem duas formas. Primeiro, a gente vem aqui em investimentos, renda variável e busca os ativos, ou a gente clica em Home Broker para que ele abra de fato, o local mais completo da gente ver todas as informações dos ativos. Então aqui estamos no Home Broker da Rico. Para quem não conhece, esse é um ambiente onde tem todas as empresas listadas aqui que a corretora oferece para a gente fazer negociação. Tem o preço máximo e mínimo dos ativos, todos os ativos aqui listados. Aqui na boleta é onde a gente seleciona os ativos que temos para comprar. Ele traz aqui informações de acompanhamento, negociação, interface. Então aqui, por exemplo, ele vem selecionado como padrão a Petrobras para uma cotação rápida. A gente pode vir aqui no ativo e buscar, por exemplo, o BBAS3. E aqui ele trará informações a respeito desse ativo que a gente está buscando. Eu coloquei com o final F justamente porque a gente precisa comprar no fracionário, já que a gente não vai comprar um lote de 100 ações. Então, se a gente quer comprar menos de 100 ações, só colocar um F no final de qualquer ativo que ele vai para o mercado fracionário. Ou seja, a gente pode comprar a partir de uma quantidade de determinado ativo. Então eu puxei aqui minha calculadora para a gente ver quantas ações de Banco do Brasil a gente conseguiria comprar. O preço da ação a mercado atualmente está em 56,76. Então eu vou fazer vezes 4 e a gente conseguiria comprar 4 ativos respeitando o nosso máximo de 240. Então sobraria uns R$13 que depois a gente pode ver onde a gente consegue alocar. Então eu vou colocar aqui 4 ativos, validade para hoje, coloquei o preço a mercado, então ele vai pagar o preço. A última pessoa que estiver vendendo está ofertando pelo preço da ação, então eu quero pagar sim esse preço e bora clicar em comprar. Ele vai pedir se eu confirmo aqui as ordens e eu quero confirmar. E aí eu tenho uma senha para envio de ordens. E após isso, aqui está executada a nossa ordem de compra, acabou indo por 56,77, porque eu demorei um pouco para lembrar qual a senha que eu tinha utilizado. Então, se for utilizado pela primeira vez, a gente precisa informar a senha. Essa é uma senha que é enviada por e-mail quando tu faz a conta pela corretora, e aqui já mostra que nós temos 4 ações de Banco do Brasil com o preço médio de 56,77. Então bora comprar as outras ações. Eu já puxei BB Seguridade, a cotação a mercado está 33,81. Se eu fizer 8 ações ela ultrapassa um pouco o nosso preço, então deixa eu diminuir uma ação e a gente teria 7 ações para comprar, sendo 236,67 aproximadamente. Então, colocar aqui 7 ações que nós queremos comprar, confirma, pronto, executada. Ela foi executada a mercado de novo, então foi um preço acima do que eu estava esperando. Agora, indo para CPFE 3, nós podemos comprar 6 ações. Aqui já estava trazendo o total, então eu nem precisava ter aberto a minha calculadora anteriormente. Tem algumas corretoras que não faz esse cálculo automaticamente na hora. Então nós podemos comprar 6 ações. Se a gente for comprar 7, ela ultrapassa um pouco o valor que a gente quer pagar do nosso valor de 240. Então eu vou deixar 6 ações e depois a gente vê a sobra, quanto que a gente pode comprar. Confirma também. Pronto, já adicionamos então. Temos agora 4 ações de Banco do Brasil, 7 ações de BB Seguridade e 6 de CPFE. Então eu tenho R$180 aproximadamente para a gente comprar de Rani 3, a cotação atual dela está em 10,6. Daria para a gente comprar aproximadamente 18 ativos, que passaria R$1. Então como a gente teve uma sobra dos outros ativos que a gente comprou, eu vou comprar 18 ativos dela, confirmo as ordens, pronto. Então por fim, temos R$180 disponíveis para a gente comprar de Indústrias Home. A cotação atual está 13,07. Nós conseguimos então comprar aproximadamente 14 ativos, que passaria R$3 aqui, mas como temos uma sobra para comprar dessas ações, eu vou comprar 14 ações. Então tá aqui os 5 ativos que a gente se propôs a comprar. Aqui estão as ordens de compra então que a gente teve de todos eles, tá? E aqui os ativos já estão oscilando. Aqui já temos R$21 em BB Seguridade, menos 8 em Banco do Brasil, menos 36 em Rani, mas isso é a curto prazo, né, gente? A gente está criando essa carteira aqui para levar por muito tempo. Então, bora comprar agora os fundos imobiliários.
Então, para a gente comprar os fundos imobiliários, eu vou começar pelo mais caro, que é o HGLG11. O preço da cota dele está R$ 163,69. O HGLG vai ser o primeiro que eu vou comprar. Uma quantidade, preço a mercado, está comprado. E agora eu vou procurar o XPMAL 11. Então, XPMAL, também quero comprar a mercado, uma cota somente. Quero comprar também uma cota a mercado de KNCR11. Então, eu fiz as contas aqui, gente, e eu vi que a gente teria apenas uns R$20 para gastar no MXRF11 para a gente não comprometer o nosso caixa. Então, eu vou colocar somente 2 cotas desse fundo atualmente, até porque eu acho que ele não está num preço tão legal para comprar, mas para a gente aportar todo o valor que a gente se dispôs, eu vou comprar somente 2 cotas dele a preço de mercado, que está em R$10,73. Compramos todas as ações que nós gostaríamos e também todos os fundos imobiliários. As ordens todas estão executadas. Agora bora ver e consolidar a nossa reserva de emergência também. Pessoal, eu estava consolidando a carteira e eu acabei de ver que eu tinha feito um cálculo errado aqui. Tava antes 20% em Banco do Brasil e 20% em BB Seguridade, porém não fechava o 100% do aporte que eu teria que fazer em renda variável. Então, eu decidi aumentar para 25% em Banco do Brasil e 25% em BB Seguridade, justamente para que a gente possa ter mais capital e aqui totalize 100%. Eu decidi fazer dessa forma justamente para a gente ter 50% do portfólio nesse momento alocado no setor financeiro, que eu acredito ser um dos mais seguros e mais robustos para nós termos em carteira. Então, bora lá voltar para o home broker e comprar essas ações que estão faltando. Então, aqui no Banco do Brasil, eu vou comprar apenas uma ação para a gente ficar próximos dos R$300, já que não vai fechar exatamente. E BBSE, 2 ações para que a gente também fique ali próximo dos R$300 investidos. Pronto, ordem aberta e já foi executada. Agora sim a gente vai consolidar nossa carteira. Bom, gente, então agora que a gente finalizou a compra de ações e fundos imobiliários, a gente pode ver aqui então que nós temos com 80% do patrimônio total investido, tá? Esse é o patrimônio atual, então ele deu uma leve desvalorizada, mas a gente está montando essa carteira para longo prazo, então a gente não deve se preocupar com isso. Nós tivemos um total então de 1.600 investidos e um saldo projetado de 401,32, que será esses 20% do nosso caixa. Então a gente praticamente conseguiu quase que 100% seguir o nosso plano. Aqui então estão os ativos que a gente comprou, o BBSE numa posição de R$300, o Banco do Brasil com uma posição levemente menor do que a gente gostaria, porém foi o que deu para comprar devido ao preço da cota. A CPFE com R$221 também, representando os 20% que a gente tinha estipulado, a Romi e a Irani com os seus devidos 15% alocados também, conforme o dinheiro que a gente tinha para investir em ações. Fundos imobiliários também, para fechar 80%, então eu acabei comprando 2 ações de MXRF11, ficou então 43%, ficou um pouquinho acima, 21%, em fundos imobiliários do que a gente estava pretendendo comprar no momento, porém, como a gente comprou menos em ações, aqui a gente não conseguiu fechar os 60% devido ao preço das cotas, não tem problema, tá? Mês que vem a gente consegue corrigir e ver como vai estar também esses percentuais, mas está bem em padrão com o que a gente gostaria. Então, bora agora alocar a nossa reserva de oportunidades, que seria esses R$400 para o nosso caixa. Bom, gente, então agora eu estou aqui procurando onde a gente pode deixar os nossos R$400 para o nosso caixa e eu vou ver aqui o que tem disponível de CDBs. Então eu vim em investimentos, renda fixa, e aqui ele traz diversos CDBs disponíveis aqui na corretora Rico. Eu vou fazer um filtro e eu quero liquidez diária desses CDBs, então bora dar uma filtrada. E aqui ele já trouxe, eu acho que eu até já tinha filtrado. Aqui nós temos 16 ativos de um total de 132, o que eu recomendo para vocês é classificar pelo rating, ou seja, quanto maior A tiver, ou seja, quando for AAA, é o ranking 1 do tipo de rating de CDBs aqui no Brasil. Eu achei esse daqui bem interessante do Mercado Livre, ele tem um vencimento em março, então digamos que é daqui a 2 meses praticamente do que eu estou gravando esse vídeo, a liquidez dele é diária, e ele é um do tipo conservador. O único, porém, é que a aplicação mínima dele é de R$1.000. E eu não tenho R$1.000 para investir.
todos eles, na verdade, a aplicação mínima é de 1.000. Então, eu teria duas opções. Ou eu deixo meu dinheiro no Tesouro Selic, que dá para investir aqui pela Rico, ou eu deixo num banco digital. Como nesse caso eu não gostaria de pagar IOF, porque eu posso pegar esse dinheiro para daqui a 2 semanas se eu ver uma oportunidade para aportar, eu prefiro deixar no banco digital e aí eu vou escolher o IT para aportar esse valor. Então, eu já mostro para vocês a aplicação dele, como que eu vou fazer para aplicar esse valor no banco IT. Bom, então conforme eu falei para vocês, eu fiz aqui uma transferência pelo aplicativo da Rico dos 401,32 que nós tínhamos restantes e criei uma meta dentro do banco IT para utilizar como reserva de oportunidade. E eu fiz isso justamente porque o IT não tem o IOF, então se eu quiser transicionar esses 401,32 antes de 30 dias, a gente não precisa pagar IOF, somente o imposto de renda, que daí qualquer aplicação de renda fixa a gente precisa pagar também. E conforme a gente pode ver aqui, esse dinheiro estará rendendo 100% do CDI, o que é muito bom para nós, para a gente fazer determinado aporte quando a gente ver boas oportunidades no mercado. Então, para a gente consolidar tanto a nossa carteira da Rico quanto a nossa reserva de oportunidade, agora eu vou lá para o Investidor 10 e a gente vai montar nossa carteira lá dentro. Então aqui no Investidor 10, como vocês podem ver, eu tenho a versão Pro, porém eu vou integrar manualmente todos os ativos para que vocês também possam fazer, se caso vocês ainda não utilizem. Essa plataforma é muito boa, eu vou deixar um link na descrição caso tu ainda não esteja cadastrado. Mas basicamente eu criei uma nova carteira aqui, carteira YouTube, onde eu vou estar realizando a integração dos ativos. É só a gente vir aqui e clicar em adicionar ativo. Ele vai perguntar ação, então eu vou colocar aqui o Banco do Brasil como a primeira ação. A data da compra foi hoje. A quantidade, então eu comprei 5 ações do Banco do Brasil e o meu preço médio ficou em R$ 56,67. Eu não tive outros custos porque a Rico possui corretagem gratuita, então foi exatamente esse o valor total que eu paguei. É só clicar em salvar que ele estará adicionado. Então, vou adicionar mais ativos agora. Então, a BBSE, eu comprei um total de 9 ações e o meu preço foi R$ 33,83, com um total de R$ 304,47. Salvar. Aqui na CPFE é a mesma coisa, comprei 6 ações. Opa, somente corrigindo aqui meu preço médio, ele ficou de R$ 36,81, com um total de R$ 220,86. Então, olha que legal, gente. Eu acabei de adicionar todas as ações, como vocês podem ver. Aqui temos 5 ativos. Ele mostra, então, o nosso preço médio, o preço atual desses ativos. A variação, então, aqui já está mostrando os percentuais. Até o momento tivemos valorização, mas lembrando que isso não vai ser sempre assim. E aqui mostra algumas características dos ativos. Eu tenho a versão Pro do Investidor 10, então talvez algumas coisas que eu estou vendo aqui, como preço justo de Graham e preço teto do Bazin, talvez não seja as mesmas informações que vocês tenham disponíveis, mas ainda assim vocês podem utilizar da mesma forma essa carteira, somente um pouco mais limitada. Agora eu vou adicionar os fundos imobiliários. É a mesma forma, é só vir aqui, porém agora a gente bota em FIIs. Vou adicionar então XP mal 11, foi uma cota, o nosso preço de compra foi 114,78. O MXRF11 foi 4 quantidades e o nosso preço foi 10,73, totalizando 42,92. HGLG é a mesma coisa, uma quantidade, 163,96. Pronto, então como vocês podem ver aqui, já ficou segmentado em ações e fundos de investimentos imobiliários. Nós temos um total de 1.173 em ações e um total de 424,34 em fundos de investimentos imobiliários. Agora, o motivo que eu quis utilizar a plataforma do Investidor 10 é justamente para a gente poder integrar a nossa reserva de oportunidade. Então, a gente vai vir aqui, vai selecionar renda fixa, CDB, LCI e LCA. Aqui a gente só vai colocar IT como emissor, tipo de título CDB e nós colocamos 401,32. Ele utiliza o indexador do CDI e aqui ele não tem vencimento, então a gente poderia colocar para, por exemplo, 31 de dezembro, se for o caso. O valor total, 401,32, foi exatamente o que a gente aplicou no IT e por fim a gente salva. Então, olha que legal, gente. Aqui a gente já tem nossa carteira consolidada. Nós, então, temos 20% num CDB, que é a nossa reserva de oportunidade, 58,7% em ações e 21,23%
em fundos de investimentos imobiliários. Conforme eu falei para vocês, aqui passou um pouco, mas a gente não precisa se ater a esse 1, 2% que seja nessas alocações. O importante é que a grande maioria esteja onde a gente realmente gostaria que estivesse, que no nosso caso é ações. Aqui mostra então o valor que a gente aplicou, o saldo bruto até o momento e essa variação, que já representa uma valorização de 0,03%. Então aqui mostra todos os nossos ativos, a determinada variação dos ativos e conforme a gente for vendo essa série para os próximos episódios, a gente com certeza vai explorar mais aqui o Investidor 10. Inclusive, um dos próximos vídeos que vai sair aqui no canal é um overview completo dessa plataforma para que vocês possam também utilizá-la e também aproveitar todos os recursos que ela possui. Então, esse era o vídeo de hoje. Eu tô muito empolgado com essa série, eu sempre quis fazer algo parecido e eu acho que justamente eu tô tendo a oportunidade de fazer isso com vocês agora e eu espero que vocês curtam e possam aprender também. E lembrando que essa não é uma recomendação de investimentos, eu tô realmente só querendo fazer com um viés educativo para ensinar a vocês como que a gente pode ter uma gestão eficiente do nosso capital. Então, muito obrigado e até a próxima.